Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, e o canal Açor hoje vai falar com a Maria Jesus. Maria Jesus não é, quer dizer que é filha de Jesus, mas Maria Jesus é uma conhecida da freguesia dos Altares, que está a morar aqui nos arredores de Angra. Maria, a tua deslocação até Angra, saindo de uma freguesia e voltando novamente para uma freguesia para um trabalho, faz-te recordar muito do passado. E vamos falar não do teu presente, do teu passado. O teu passado, como criança de escola, apanhaste ainda ser separada do rapaz e a rapariga nas escolas. Das tuas amizades da época, tens muitas ainda amigas tuas vivas? Sim. E vocês ainda entram em E contato? tenho umas que estão a trabalhar comigo mesmo. E estão a trabalhar contigo mesmo. Há fim de tantos Vamos falar anos. da tua infância. O que era a tua infância após a escola? Brincavas com as bonecas ou vocês já principalmente a aprender a ser mulheres preparadas para o casamento? Em criança, a gente fazia muito, era brincar às professoras e o que a gente via na escola fazia em casa. A fazer os trabalhos de casa e fazíamos de professora e alunos. E depois a gente arranjava lá não era muito, ainda tinha muitos brinquedos. Um bonequinho de plástico e eram uns cacos que a gente raspava telha para fazer a canela. E eram assim umas coisas muito... Eram umas coisas caseiras? Sim. Não havia nem para lá perto, nem venda, nem também nem como comprar? Não. As bonecas, a tua mãe chegou-te a fazer alguma boneca daquelas bonecas de... Não, mas uma tia minha fez-me. Uma tia tua fazia as bonecas? Tinham dado a cabeça. Davas nomes a elas? Era. Deram uma cabeça e fiquei toda feliz. Ela colou na boneca cabelos de meu cabelo e ela fez-me o corpo. E aquilo foi uma alegria enorme com aquela boneca. É a mulher daquela época, tu hoje uma mulher hoje que trabalhas intermédio de muita criança, dos dois sexos. Qual é a diferença que tu notas da época de criança das de hoje? Havia mais amizade na altura, Sim. Umas com as outras mais fiéis, umas às outras? Uma amizade mais sincera. Eles agora têm muita maldade. Uma maldade maior do que o corpo. É uma maldade fora de série. É difícil hoje em dia lidar com as crianças? Sim. Isto é, em termos, porque houve uma liberdade, mas as pessoas não souberam usar essa liberdade. Foi. E essa liberdade foi dada de maneira que se tornou uma malcriação. Eu acho que foi de um extremo ao outro. Foi de 8 para 80. É mesmo, a nível mesmo meu pessoal, que estou numa escola, entrava uma professora, a gente levantava-se, a gente pedia consciência, a gente... Tínhamos outra educação. Eles agora é tu para lá, tu para cá. E não querem saber. Eles não querem saber de... Tu deste a educação aos teus filhos como aprendestes, os teus pais? Sim, o que pude, sim. Aí também não escolho. Eles não se arrependeram de teres sido mais rigorosa, uma mãe mais severa, amorosa quando era necessário, mas severa quando era necessário. Sim. Essa educação, eles reconhecem que valeu a pena. Ainda Mas hoje em tenho dia não orgulho valor. da educação daquilo que tu ensinaste. Fala do orgulho de ti, tu também, tuas mães, neste caso tua mãe e teu pai, na época, também têm sempre orgulho dos filhos. Quando eras criança, eras mazinha? Ou não? Eu era filha única, não tinha muitos. Não tinhas e eu brincava só com uma vizinha, uma pequena da minha idade, o resto. Era muito caseira, não. Era no estrada a fazer rabo de gato, já com maiorzinha. O que é? Eu sei o que é, mas o que é? Muitas pessoas não sabem, principalmente fora no estrangeiro. O que é fazer rabo de gato? Era um carro de linhas de madeira que havia, com o buraquinho, e o meu pai pegou 4 preguinhos e a gente metia a lã ali à volta e com um gancho do cabelo a gente puxava aquelas coisas e fazia como uma torcidazinha. Espécie de uma trança? Não era bem trança, era um torcido. E depois aquilo fazia só individuais, ou pegas, ou tapetes, fazia-se várias coisas com aquilo. Tua mãe, ou nessa época, as mães normalmente começavam a ensinar as filhas a prepararem-se para fazer a cozedura, que é o cozer no forno, não é? A fazer a alimentação para os maridos, que era a comida. Com que idade que tu principiaste a aprender a estar de roda do toacho? Amassar o pão muito cedo. E passar roupa com ferro de brasa. Passava. Aquele ferro se esporava e saía muita vez. E se caía o chãozinho em cima da roupa, lá ficava a roupa suja. Lá ia para lavar outra vez. Quando ficava cheia. Mas... eu gostava muito
mesmo no caldeirão de ferro, gostava muito e sempre fui de fazer experiências, gostava muito de experimentar coisas. És uma boa cozinheira? Sou, prezo-me de dizer isso. Mas uma comida saudável ou a cozinheira com muito material? Não, sei a nossa comida tradicional toda. E sei mediterrânea, sei aquela assim mais dieta, porque estive num hotel muitos anos e tive formação sobre isso. Por causa da alimentação. E gosto muito, é uma coisa que eu gosto muito O teu tempo de escola, criaste amizades e estas coisas todas, estas trabalhos como hoje em dia, foi um tempo que marca todos, a marca para a aprendizagem e em tudo. Aprendeste bem, eras uma aluna boa em termos de... Não era boa, mas era uma aluna Sim, eu só fiz até à 4ª classe. Até à 4ª classe. Mas a minha 4ª classe corresponde ao 2º ano de hoje em dia. Sim, aprendia-se muito lá com o ginásio. Era muito rigoroso. Tiveste pena na... Tive pena o que é que querias ser? Se tivesses possibilidades de teres estudado... Era professora. Querias ser professora? Gostas de ter aquelas crianças? Gosto muito, porque já dei cursos de arraiol, já fiz cursos muito de trabalhos manuais e era uma coisa que eu gosto muito de ensinar. Gostas de ler? Gosto. Dentro da leitura, o que é que procuras saber e ler? Um bocadinho de tudo. Mas és curiosa em saber uma parte de história, geografia? Disso já foi mais. Gosto mais agora a nível de culinária. Culinária? Sim. O passado, tens muito a recordar de infância aos dias de hoje? Muitas vezes deitas-te e pensas na tua infância aos dias de hoje, todo esse percurso. O que é que mais te chama e te gostas de estar? O que me marcou muito, porque era assim, não havia festas, a gente só tinha os bodes e as festas de verão, mais nada. E o carnaval. Sim, uma forma Uma matança era um dia de festa, não havia mais nada. Era ir para as tripas, arear as tripas, aquele convívio todo. As tripas pertenciam sempre às mulheres. Era. O que é que eu vou ser agora mulher, vou ser mexerqueiro. O homem também não é só a mulher, mas normalmente é a mulher que fica a fama de ser mexerqueira. O que é que vocês nas tripas e ali aquelas mulheres, raparigas novas nesse caso, jovens novas, o que é que falam? Quando estavam namoradicas, falavam de namorada, etc. Isso já nem sequer me lembro bem, porque já foi há muitos anos. Eu casei com 20 anos, já quase com 21, e isto foi coisas até aos 15. Vê lá, já são muitos anos, 15 anos, em matanças. Mas a gente ria-se de tudo um pouco. A gente juntava-se e depois era dias de muito frio, depois fazia-se o vinho quente com água e açúcar. E a gente ficava assim muito alegres, muito contentes, muito cheios de frio, para encher as morcelas para a noite, jogar às cartas e comer aquela morcela fresca. E nessas matanças, depois vinha sempre, porque é a época das matanças, depois das matanças vem a parte dos bolos, do carnaval, o Espírito Santo, na época, isso é que também nos altares, fazia os bailharicos. E os rapazes dos biscoitos e do raminho também iam lá. E normalmente as raparigas da freguesia tinham sempre uns olhares mais para os de fora. E os de fora levavam muitas vezes corridas de pedra. Porque os do altar não gostavam que a gente fosse lá. E é o mesmo que acontecia. Também quando eles vinham os biscoitos também levavam. Claro. E outras freguesias assim. Porquê é que vocês olhavam sempre a mais para os de fora? Eles costumam sempre dizer que é a fruta do vizinho, mas saborosa cá de cá. Porque era uma pessoa diferente. Ainda estávamos habituados a ver tanta vez aquela pessoa. E depois, e aí, às vezes havia desafios entre raparigas, a ver quem é que namorava A, quem é que não havia rapazes, e havia a ver quem é que namorava A. Dentro destes namoros, destas coisas, como pessoas ainda adultas, também, por vezes esses olhares, estes trocados, estes namoros, levavam ao casamento. Muitos foram assim. Porque era ou as touradas. Isso era uma parte fundamental naqueles dias. Porque hoje em dia temos carros, corremos a ilha toda. Muitas vezes o do norte casa com o do sul. Ou o do sul casa com o do norte. Ali era mais perto, as freguesias mais vizinhas, o pessoal lá vizinho. Dentro desse casamento e tudo, vocês estavam a ser preparadas pelas mães para o casamento. Era aprender a cozinhar, a bordar também, nas terras. O que é que teus avós, apenas teus avós ainda vivos? Bem, é isso. O que é que tu viste deles? Ou o que é que aprendeste deles, que eles faziam? Olha, gostava muito de ver a minha avó fazer manteiga.
E sabes? Sei que ela ensinou. Ela ensinou. Ela botava uma lata com uma coisa do tiar, uma coisa muito forte no colo, e ela batia até aquilo fazer a manteiga. Era no bater que fazia, com que aquilo ficava. Ficava mesmo manteiga. E depois ela cozia aquele pão caseiro muito bom, e aquilo é que era a nossa manteiga. Era mais saudável, mais gostosa do que esta de agora. Ela temperava depois com um bocadinho de sal. Era belíssima, belíssima, belíssima. E com ela que eu aprendi Bem, então, estavas a dizer que aprendi muita coisa com a minha avó. Muita coisa com a tua avó. A manteiga e agora o que era outra? Desquiar uma ovelha e a cardar a lã. Eu a que via, como é que ela fazia com o fuso, afiar. Chegaste a ver o tiar? Sim, sim. Chegaste a tiar alguma vez? Não. Nunca, não, mas cheguei Mas chegaste a ver o tiar. Cheguei foi a cardar. Isso é fixe. Cardar e fiar. Aquilo era uma devadora. Como era o nome? Uma devadora. Em pé, uma cruz. E andava na roda. Mas tanto da minha avó paterna como da minha avó, foi dos dois lados. A minha avó, materna, as duas, qualquer uma delas. A minha avó paterna fazia mesmo casacos de malha em lã de ovelha, era quente. Pelas bolotas da cabeça, e era meias. Era quente? Era muito quente. E a minha avó, então a minha outra avó, eu estoqueava as ovelhas, mas tenho muito boas recordações dela, muito, e da matança, como é que ela temperava aquelas linguiças, aqueles torreiros de cabinho, aquilo tudo tinha um gosto especial. As linguiças e as morcelas, eram nas semelhanças para quem cozia, fazia... A morcela não. A morcela era cozida na panela de ferro. Ela não era pendurada. É as linguiças, as salsichas e as linguiças de pele, é que é tudo pendurado. Fazia-se um fundo. Então as morcelas... A morcela é aquela... Isso é o que é, mas ela não era pendurada, era só... Não, essa não é pendurada. Não é pendurada, só... É só as linguiças, as morceleiras e aquelas coisas de porco. As feiçeiras que fazia e o toicinho. O toicinho de fumo e aquelas coisas. Porque é morcela e falo porque eu não gosto de morcela, por isso é que eu nunca liguei muito a morcela. A linguiça sim, essa aí era... Muito caseiro, muito temperadinha, muito bom. Fosse hoje, sabendo o que sabes de hoje, tinhas aproveitado muito mais a saber dos teus avós o que faziam, o que não faziam, e mesmo histórias que eles contavam. Lembras-te de algumas histórias, de algumas coisas interessantes que eles te contavam na época? Mas já não me lembro. Mas lembra-me dela me dar uns bocadinhos de fazenda e riscar, para eu aprender a fazer pontapé de flor, para fazer coisas de mão. Mas assim, de certos contos, histórias, isso já não me lembro. Mas tenho muitas boas recordações, muitas. Eu tive pena porque só conheci um avô, foi o avô paterno, a minha avó. Conheci dos dois lados. E eu tive a infelicidade de não os conhecer, e também se tu tivesses conhecido, ainda tinha explorado, tinha visto e tinha ficado em memória muitas coisas, mas não tinha explorado, porque também não explorei do meu pai e da minha mãe sobre coisas antigas. Hoje tenho pena não os ter explorado, porque eu sabia muita coisa, e muitos da idade dele, posterior à idade dele, sabiam. Hoje vou tentando explorar e tentar saber o máximo das raízes do antiguíssimo. E dentro daquilo que é, muitas são verbalmente, muitas não são escritas, nem foram escritas. E se a gente não levar isso mais à frente, daqui a meio de anos também morre, ninguém sabe. Portanto, de tudo o que tu conheces do antigo e que te lembras... A minha avó fazia um caldo de bolacha, não sei se já ouvi falar, que eram uns bolos de pão de milho que se metia dentro do caldo. Havia aquele bolo e havia o bolo da sertã, que era aquele mais baixinho. Isso era outra coisa. Isso é outra coisa. Mas ela fazia uns bolos que se metia dentto do caldo da sopa, do caldo de couves. É o caldo de couves. E aquilo era uma delícia. Era couve e era pão de milho, espécie quase uma bola de bolo. Não, mas aquilo era uma sopa especial. Tinha um gosto diferente. Na cozedura, vocês também aproveitavam, na minha freguesia, porque havia uma freguesia de peixe pescatória, mas há só o forno. Portanto, ao fazer a cozedura, assava-se a batata doce, o buguanga, a abóbora, isso quando se cozia ao pão, aproveitava-se isso tudo. Pevides, era a abóbora, a batata doce, os tais, diziam que era corrupé de torresmo, os tais bolos, em cima da folha de jarroca, que é que se põe na massa cevada, e esses bolinhos iam com os restos dos repés
dos torresmos, amassava-se aquilo tudo e ia tudo para o forno. Fazia-se alcatra de batata, que era muito bom com pão quente, era muito bom. Quer dizer, certos que tinhas sempre mais uma queda e um dom para a parte da culinária também. Também fazia parte, uma vez que gostas de usar a comida, a culinária também está ao lado. Na culinária usas muito o açúcar, ou tentas fazer, não com muito açúcar, mas de uma forma mais saudável, retirando muito o açúcar fora. Há coisas que eu consigo tirar, mas há aqueles doces eventuais, aqueles antigos que não se pode tirar aquele açúcar, porque aquilo faz o ponto, tem que ser com aquelas medidas certas. Mas há coisas que se consegue tirar. Eu cheguei a fazer bolos da escola com metade do açúcar que se punha, que era para ser mais saudável. Esse aqui ias para os Fescudos. Esse aqui tens lá uma amiga, lá nos Fescudos. E você bem perto e não se vê. É verdade. Mas ela vai ver, porque ela costuma ver o meu canal, ela vai te ver. Nem sequer vou ver o nome de quem é, nem precisa dizer. Já sei. Aquela coisa vai dizer, olha, é Maria Jesus. Aquelas recordações de escola e de crianças e tudo, tem pessoas para fora, para a América, Canadá e para outros lugares. Vocês ainda têm essa interligação, ainda se comunicam ou não? Por vezes as amizades, elas não se esquecem, mas ficam muitas vezes afastadas. Fica-se afastado, por exemplo, como essa dos biscoitos, que era uma amiga bastante, e ainda considero amiga, mas com os anos cada um tratou da sua vida e ficou assim tudo espalhado. O que até traz uma parte boa, uma parte má, é porque muitas vezes afastamos a nossa amizade antiga, por vários motivos, profissionais, trabalho e tudo. Enfim, mas isso é quando se vê sempre uma alegria. Tens sempre uma vontade de voltar a conhecer não, tenho sempre uma vontade de voltar a ver as pessoas antigas, da tua época, na época de escola e depois de escola e tudo. Quando vocês se encontram... É uma festa. É uma festa. E vocês falam de quê? A gente fala daqueles tempos da escola, daquela altura. É as primeiras coisas a dizer, quando a gente estávamos... Era tudo muito diferente. Jogar à pedrinha... Aquelas coisas de escola, as rodas, o jogar ao mato, a gente agora explica aos miúdos. Eles não sabem o que é nada disso. É verdade. Não sabem. A hora que estás a falar, eu estava a recordar muitos jogos, muitas coisas que fazia que hoje nem fica bem como... Se vir e sei como é. É hora de dizer, sabes como é que se joga? Depois de ver, sim. Mas recordar muitos deles até me esquecer. Eles não sabem o que é. Agora só telemóveis são lá. O telemóvel veio... Tirar muita coisa. Veio tirar muito. Trouxe muita coisa, sabemos aproveitá-lo dele, tudo bem, mas infelizmente o telemóvel não foi a melhor companhia, porque ela afasta, entra na própria casa, cada um está no seu canto com o telemóvel na mão. Portanto, aquela convivência, sentar-se à mesa todos ao mesmo tempo, comer e conversar ali, é coisa rara. Tem que é uma peça rara hoje em dia, se vê nas famílias. Mas a vida é assim e nós podemos alterar. Do antigamente, o que é que te chama mais a atenção para os dias de hoje, que te recordas e que te faz ainda hoje, que se mantém? São poucas as coisas. São poucas. Olha, ainda vou buscar mais. As festas de verão. Eu, quando saí dos altares, não havia iluminações, não havia nada na rua, era só... festas de dia, não havia nada. Sempre que à noite até que havia um cinema, havia o som da igreja, mas não havia iluminação. Agora é tudo diferente. E tudo diferente, mesmo as festas em si. Tu vestes na capela? Não. Estive no teatro. No teatro? Nos altares? Sim. Fui uma das fundadoras do Padramão. Dos altares. Do teatro na Forte da Capela, mas em danças, em bailinhos. Bailinhos saí já depois de estar cá para baixo. Sei. Foi quem vier? Em marchas, danças, saí em Presépio Vivo, num grupo folclórico que também fui uma das fundadoras. Isso então foi tudo depois de estar cá. Num grupo folclórico, uma das fundadoras? Qual? Sim, Modas da Nossa Terra. É. E deixaste o folclórico porque... Olha, pois os miúdos depois foram crescendo. A família também obriga muitas vezes a abandonar... Pois, quando um era mais pequenino... Estavas no grupo na dança ou cantavas? Eu dançava. Também dançavas. Falar de dançar. Aqueles balharicos que se fazia pelos terços. Eras de pé ligeira? Consolavam logo que me deixassem. Quando deixavam ir, consolavam-me a ir para isso, ora bom. Não havia mais nada. Para a gente se vestir de verão. Era que era um giradista de coar, era onde apanhaste às vezes montes de vento e a agulha andava para baixo e para cima.
arriscar tudo. Ai, que era de belos tempos, a gente não aproveitou o que devia ter aproveitado. Naquela época, também o que havia eram os cinemas, e era lá umas peças de teatro, umas comédias. Eu lembro-me depois o meu pai pôs-me uma cadeira permanente, porque ele era da Filarmónica. Era sócio, era também. E então ele pôs-me, foi uma alegria, porque ele pôs-me uma cadeira permanente e então a minha festa ao domingo era ir à missa e à noite ia ao cinema. O teu primeiro namorado, que idade tinhas quando te namoraste a primeira vez? Primeiro namorado? Se é que te recordas. Sei. Uns 16. 16. Sim. Aquelas coisas assim. Ela era ao longe, antes da tua mãe ter pai Natal ali perto, não era? Chamas a falar, ainda era ao portão ou à janela? Até casar foi sempre ao portão. Ainda eras daquele tempo até... Muito, aqui, depois de 80, a ilha revolucionou. Veio pessoal de fora, veio outras culturas, veio outras tradições, veio outras coisas todas, e houve uma liberdade. Houve uma liberdade exagerada também demais. Mas quem quis usá-la, usou. Dentro disso tudo, valeu a pena. Há coisas que por mal e outras coisas por bem. Mas o terremoto até que veio, infelizmente para aqueles que morreram e tiveram problemas, mas veio revolucionar e veio libertar a nossa mente e as nossas formas de estar cá dentro. Para melhor. Dentro disso, desse contexto, para melhor e tudo, a gente estamos a evoluir. Temos evoluído sempre após ano atrás de ano. É uma mais-valia para os Açores, no geral, esta evolução e mandar para fora. Não estou a falar para os imigrantes, as pessoas têm sempre tendência a dizer para as pessoas que estão no Canadá e na América. Não. Há imigração em vários países do mundo. Não vamos esquecer que o Brasil foi um dos primeiros a receber os açorianos. E era para esta ilha que se fazia as travessias. De Lisboa vinha para aqui, as nós paravam, carregavam e descarregavam as coisas, daqui aqui um para o Brasil e vice-versa. E reparações nas naus eram aqui feitas nas caravelas. Portanto, era aqui um ponto de partida, de entrada e de saída. Pois, aí está. Não esqueças o que vais dizer. A respeito das caravelas, que a rainha Dona Amélia, quando passou cá, fez as nossas Donas Amélias. É verdade. Foi uma das... Ainda fui só essa receita. Mas essa ficou. Ficou na memória. E com isso que a gente sempre tem dito, não. E quando falo mandar para fora, é para aqueles todos que falam a língua portuguesa, e não só, para os visitantes, porque também os africanos das ex-colónias, eles falam o português. Eles não tão portugueses, aqueles que falam a nossa língua como nós. Sim, há muitos que... São tão portugueses como aqueles que saíram daqui para o continente, ou do continente para aqui, ou para as outras nações. Portanto, para toda a língua portuguesa, para todos aqueles que estão fora, além de porta, além de fronteiras, é sempre uma mais-valia a gente levar a nossa imagem até eles. E também trazer outras pessoas para conhecer a nossa cultura. Sim. É importantíssimo dias de hoje. Infelizmente, a nossa ilha podia ser muito mais, por interesses políticos e económicos, sociais, etc. Não vale a pena agora estar nesse ponto, mas está muito além daquilo que podia dar. Mas já foi pior. Sim. Com os canais, todos eles, aqueles que trabalham com seriedade e com honestidade e que mandam para fora a nossa imagem, isso veio nos trazer também uma forma mais de visitantes chegar. Sim. E trazer um conhecimento de pessoas que muitas vezes não se viam. Há pessoas que há 40, 50 anos não se viam. E através destas câmaras, dos canais que levam muito para lá e também dos que estão lá fora, que gravam, que mandam para cá, isso é importante para nós. Claro. Já conheceste alguém através de algum meio destes visual que tivesse na América ou no Canadá ou no país qualquer, assim? Eu, por acaso, é que eu tenha visto aqui, como tu sabes, foi há pouco tempo, mas eu tenho uma prima minha que já tem e tenho visto coisas que eles mandam para fora, por exemplo, com o IF, touradas, as festas de verão e isso tudo. Mas recordo pessoas que vêm da América e de fora que digam, há tanto tempo, não sei o quê. Isto é uma mais-valia, claro que sim. Portanto, isto é uma forma de a gente ter aquela intercomunicação que não havia entre Portugal, eu falo de Portugal todo, no estrangeiro. Quando veio as máquinas, quando veio as coisas todas, este intercâmbio entre países, entre povos irmãos, entre povos que estão noutros países, trouxe-me uma relação mais próxima, porque eu disse muitas vezes assim, se vocês não tivessem posto isto, não tivessem posto aquilo, a gente é como uma família, a gente temos os nossos pais e nossas mães, eles morrem, a gente lembra-se deles.
Mas à medida que os anos vão passando, a gente vai desistendo um pouco mais. Vai desistendo. Estando as câmaras a funcionar e a levar todas as semanas, ou quase todos os dias, faz reviver e faz a trazê-los mais depressa. Porque havia pessoas que se eu tivesse ido através das câmaras, se tivesse ido através dos Açores, ainda tinha ido aos Açores, ainda tinha ido a esta ilha, ainda tinha ido àquela. Porque... E agora também há uma maneira, estão a divulgar mais, não tem nada a ver. E mesmo, a gente também vamos para outros países que a gente vê de outros homens, outras mulheres que filmam e que... Eu sou um exemplo, eu fui para alguns países porque eu vi filmagens e vi e gostei daquilo. Portanto, chama-me a atenção até levar lá. E é isso que eu estava a te perguntar, se era uma mais-valia. É sim. Dentro deste contexto do que a gente falámos, e muita coisa ficou por dizer e vai ficar, não vamos ter tempo para isso tudo, o que é que te lembras que ainda tenha de perguntar e que tu talvez queiras dizer? Pois isso, assim, agora de repente... Do antigo é sempre o mais importante. Do antigo é assim, digo sempre, se os meus avós voltassem cá, só a ver estas abundâncias todas... Ia explorar agora. Sim, e se eles voltassem cá, eles viravam à banda só a ver estas abundâncias todas, porque isto não tem nada a ver com o tempo que eles... eu ainda fui criada com a luz de petróleo. E com estas ilhetes, eles então já quando morreram já tinham eletricidade. Mas muitas abundâncias que a gente tem agora... muito caro que tens, mas não tem nada a ver com aquele tempo. Tu és daqui da Terceira. Tu conheces os Açores no seu global? Só falta-me conhecer o Corvo e a Santa Maria. E Santa Maria, os extremos. Sim. Tive uma vez com o pé na lancha para ir ao Corvo, mas o mar estava muito bravo e ainda quis sítio. Quer ver se este ano, 2023, mas vale a pena algumas das ilhas, já me comprometi até aqui para fazer as entrevistas que tem lá. E a própria ilha em si, conheces toda ou não? Quase toda, não? Nunca ninguém se conhece. Porque eu também não conheço todas, já ando muito ao lado, mas já tenho coisas. Pois eu posso estar a algum cantinho, por exemplo, o meu filho tem uma moto, diz que temos coisas maravilhosas aí para cima no mato. É verdade. Que são coisas que tem que se ir ou de jeep ou de... Mas o principal... Sim, o principal... Acho que sim. Há uma diferença grande. Acho. Uma diferença grande depois do terremoto. Sim. Mesmo muita coisa se perdeu com o terremoto. Pois. Muito património nosso que se foi e não volta mais. Pois. Património que foi e não se conhece porque não há nada. Pois. Infelizmente não se tirou fotos de algumas coisas, não se tirou nada. Pois. Mas há outros que têm relíquias e outros têm a imitar. Mas muita gente de fora, que já falei, que gostam de vir muito pelo carnaval, porque isto é um teatro muito diferente. E ele está a perder. Ele está a perder muita coisa. Mas vale a pena, uma coisa que vale a pena é deixar. Aqui só aqui tem lugar para os dois, para o sistema moderno, mas o antigo, o original, deve ser. Esse é que deve ser pago, esse é que deve ser. Porque as sociedades hoje estão de pé mal equilibradas. Qualquer um vão desenhá-las caem. Eu ouvi que este ano tem muitos salões que estão fechados. Depois alguns vão abrir porque abrem só para aqueles dias e depois fecham, porque não vai ninguém. Tu chegas numa sociedade à noite, não tem ninguém, tem um velho ou dois a jogar as cartas e uma tesourinha a fumar e outra que expor. É o que tu vês, não vês mais nada. Não vês mais ninguém numa sociedade. Uma sociedade que tem despesas em pintura, em água, em eletricidade, na manutenção, na limpeza e em tudo, tem que se fazer dinheiro. Não há uma cota de alguns 15 euros por ano. Tinha que ter muitos sócios para se poder manter. Caso contrário, as nossas portas estão a ser fechadas. Então, tens aqui a câmara para as pessoas que estão lá fora, para aquelas que há anos não te viram, podes identificar, podes ver quem é, enfim, porque... É só um adeus a todos esses que querem ouvir. Aqui com a Maria Jesus, que é natural dos Altares, filha do altarense. Um obrigado por ter disponível que puder. Um bom dia e até uma próxima. Boa tarde.